Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso curso de Lógica. E aí, gente, vocês estão conseguindo acompanhar as aulas? Estão gostando desse conteúdo? Então vamos comigo, porque hoje nós vamos falar sobre mais um assunto que cai bastante em concursos públicos, especialmente nessa parte que envolve lógica. Até agora nós falamos basicamente sobre as proposições simples e a gente construiu, através das proposições simples que a gente tinha, o que nós chamávamos de proposições compostas. A gente já exercitou bastante, inclusive viu também como que funciona a negação daqueles conectivos e tal. Se você ainda tem dúvida nesse assunto, aproveita, dá uma olhadinha nas aulas, porque a gente já fez bastante questão e tem também bastante conteúdo aqui desse assunto de lógica, beleza? Agora, gente, eu queria entrar com vocês em um outro assunto que também envolve lógica, né? Ali um apêndice desse assunto, que são exatamente as proposições que nós chamamos de proposições quantificadas. Galera, essas proposições, como o próprio nome já sugere, elas vão utilizar o que nós chamamos de quantificadores. E o que é que são esses quantificadores? Vão ser palavras, vão ser expressões que simbolizam, né, que vão indicar realmente a famosíssima quantidade. Então, presta atenção aqui, ó. Nesse tipo de proposição, a gente não utiliza tipo 1, 2, 3, 4, que geralmente é o que a gente usa para quantificar alguma coisa. Aqui não. Em lógica, nós vamos utilizar expressões do português mesmo. Lembra, na primeira aula eu falei para você que lógica nada mais é do que a mistura daquilo que há de mais sublime da matemática com aquilo que há de mais sublime também na área do português, né, da literatura, enfim. Então aqui, o que a gente vai utilizar? Ó? A gente vai utilizar o todo, o nenhum, o pelo menos um, tem também o algum. Então todos esses quantificadores a gente acaba utilizando aqui na matéria de lógica. E é isso que vai cair também no seu concurso, galera. Boa parte dos avaliadores gosta de cobrar essa parte aqui de proposições quantificadas e também a parte de negação, que é o que a gente está trabalhando aqui na nossa aula de hoje. E claro, você que já me conhece sabe que com certeza vai ter bastante exercício desse assunto, beleza? Só para a gente se situar ainda mais nesse assunto, eu quero definir para vocês o que é que são os quantificadores universais e os quantificadores particulares, beleza? Então vamos lá, ó. Quantificadores universais. Quando você pensa em universal, você pensa em um quantificador que vai incluir basicamente todo o universo, ou seja, todo mundo dos quais, né, estão se falando. Então aqui, de quantificador universal, você vai basicamente ter dois, que seria o todo, tá bom? Todo. Então, tipo assim, daqui a pouco vai ter exemplo. Mas o todo, ele é um quantificador universal do tipo afirmativo. Por exemplo, eu falo, ó, todo homem é legal. Por exemplo, todo homem é legal. Então, tipo assim, eu tô universalizando esse conceito de ser legal. Então, todo homem, ou seja, qualquer homem que você parar no meio da rua, seu pai, seu irmão, seu filho, todo homem, ou seja, é universal, é legal. Então, tipo assim, eu tô afirmando algo que vale para todo o universo dos homens. Então, por isso aqui é um quantificador universal, beleza? Outro quantificador universal, e esse aqui você tem que tomar muito cuidado, galera, porque é aquela casca de banana que às vezes confunde o pessoal, é o nenhum. O nenhum, gente, também é um quantificador universal, só que nesse caso ele é do tipo negativo. Ao contrário do todo, que ele inclui todo mundo, o nenhum é como se ele excluísse todo mundo. Então, por exemplo, ó, nenhum homem é legal. Opa, percebe como muda? Quando eu falo todo homem é legal, o que é que significa? Qualquer homem, seu pai, seu irmão, sua mãe, ó, seu pai, seu irmão, seu filho, todos esses homens são legais. É isso que eu tô afirmando. Mas quando eu falo, ó, nenhum homem é legal, eu tô excluindo todos os homens. Então, tipo assim, eu não sou legal, o seu pai não é legal, o seu irmão não é legal, o seu filho não é legal, entende? Então, o nenhum, ele também é um quantificador universal, porque ele tenta englobar todo mundo do qual está falando, mas ele é do tipo negativo. Daqui a pouco
quando eu ensinar vocês a negarem esse tipo de proposição, vocês vão entender o que é que eu estou falando e vão entender a importância de você tomar muito cuidado com esse nenhum aqui. Mais uma vez, trazendo aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo que eu trago é o seguinte, ó. Todo teresinense é piauiense. Percebe? Então, todo teresinense, ou seja, qualquer teresinense que você pegar, ele vai ser piauiense. Então, esse é um quantificador universal do tipo afirmativo. Vê outro quantificador, ou nenhum no caso. Nenhum recifense é mineiro. Ou seja, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que se você for lá na cidade de Recife, qualquer pessoa que você perguntar ali, se ela for natural de Recife, ela não vai ser mineira, ela vai ser pernambucana, tá bom? Então assim, ó, nenhum recifense é mineiro. É um quantificador universal do tipo negativo. Então fica muito atento a isso, muito atenta a isso, porque daqui a pouco, como eu falei, quando a gente estiver trabalhando com negação de proposições, a gente vai ver a importância aqui do nenhum, porque ele vai ter um negócio aqui a mais, um negócio que a gente precisa tomar cuidado para não escorregar, beleza? Além disso, como eu falei para vocês, existem também os chamados quantificadores particulares. São aqueles, gente, que eles não vão valer para todo o universo. Eles são, como o próprio nome já sugere, é que é bem fácil da gente aprender, porque os nomes são muito sugestivos, mas os quantificadores particulares, eles vão ser utilizados ali de uma forma realmente muito exclusiva, entendeu? Muito particular mesmo, né? Então aqui a gente usa, por exemplo, o algum, o existe, o pelo menos um. Então, esses são exemplos de quantificadores particulares. E são esses três aí que geralmente aparecem nas provas de concurso público. Então, vem comigo aqui, ó. Pensa o seguinte, se agora eu falo algum homem é legal, consegue perceber a diferença? Ainda agora eu dei o exemplo, todo homem é legal. Então, quando você pensa todo homem é legal, é aquilo que eu falei. Eu sou legal, seu pai é legal, seu irmão é legal, seu namorado é legal, seu filho é legal, seu esposo é legal. Então, todo homem é legal. Você é legal, né? Se você de repente é um homem que está acompanhando aqui a nossa live, a nossa aula. Então, todo homem é legal era um quantificador universal, porque valia para todos os homens. Aqui agora, imagina, ó, algum homem é legal. Opa, algum homem é legal. Rapaz, eu sou homem. Eu posso ser legal, mas eu também posso não ser legal. Por quê? Porque algum homem é legal. Não são todos os homens que são legais. É só algum, entendeu? Só algum, não são todos. Então ele é bem mais particular. Também poderia falar, ó, existe mulher legal. Existe mulher legal. Ou seja, se existe mulher legal, significa dizer que também existe mulher que não é legal. Então, quando eu falo existe mulher legal, isso daí é muito particular. São apenas algumas mulheres que são legais. É diferente de eu falar, ó, toda mulher é legal. Entendeu? Toda, dá essa abrangência, né? Essa universalidade. Ao contrário do existe, do pelo menos um, do algum, beleza? Então fica muito atento a isso, fica muito atenta a isso, porque isso daqui é bastante importante aqui no nosso conteúdo, beleza? Então vamos aqui para exemplo, ó. Algum paulista é São Paulino. Ou seja, se você vem aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, você chega lá para um paulista e aí algum paulista vai ser São Paulino. É diferente de eu falar, ó, todo paulista é São Paulino. Por que estaria errado eu falar todo paulista é São Paulino? Porque a gente sabe que em São Paulo tem gente que torce pro São Paulo, tem gente que torce pro Santos, pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Flamengo, sei lá, pro Atlético Mineiro, enfim. Vai ter gente que torce para vários times. Então, por isso que a gente utiliza aqui um quantificador que é mais particular. Algum paulista é São Paulino, ou seja, não são todos, é algum, tá certo? É particular. Vamos ver outro exemplo, ó. Pelo menos um piauiense é fã de Roberto Carlos. Ou seja, não significa dizer agora que todo mundo que mora no Piauí é fã do Roberto Carlos. Não, muito pelo contrário. Pelo menos um é fã, mas não são todos.
pelo menos um, beleza? Tu consegue perceber, gente, como quantificador particular, a gente está restringindo mais ainda essa nossa população, né? Então, enquanto lá no quantificador universal valia para todo mundo ou para ninguém, né? Quando a gente usa o nenhum, então aqui já é o contrário. Aqui você está trabalhando com algo que é mais particular, beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Opa, não botei aqui, mas um exemplo aqui com o existe, tá certo? Então imagina, ó, existe paulista que torce pro Santos. Opa, existe paulista. Quando eu falo isso, você já deduz o quê? Você deduz que nem todo paulista torce pro Santos. Vai ter paulista que torce pro Corinthians, pro Flamengo, a gente já até comentou um pouquinho sobre isso. Então, essa primeira aula de quantificadores, né, que envolvem um pouco das proposições quantificadas, eu só queria mesmo mostrar para você que existem essas diferenças entre quantificadores universais, né, que seria algo bem abrangente, e quantificadores particulares, que seria algo mais específico. Ivan, por que tu tá apresentando tudo isso? Galera, porque agora nós vamos para a nossa próxima aula de proposições quantificadas. Eu quero mostrar para vocês como que você nega esse tipo de proposição, tá bom? Porque aqui você vai ter que tomar cuidado, mas existe uma formulazinha meio pronta para você fazer essas negações. E claro, na nossa terceira aula desse assunto de proposições quantificadas, a gente parte aí para uma série de exercícios, beleza? Um beijão, gente, para vocês. Eu vou ficando por aqui, ó. Valeu!